A paz do Senhor, louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui para compartilhar mais este devocional Pequeno Almoço com Deus, um devocional da Palavra de Deus. E nesta manhã, quando eu trago ao nosso coração esta palavra, no livro de Êxodo, no capítulo de número 32, versículo de número 5, a Bíblia diz assim: Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. Essa manhã eu quero compartilhar um assunto muito sério, que é um assunto que tem feito muitas pessoas perderem o norte espiritual, porque tem transformado a adoração em diversão. Tem transformado os momentos que deveriam ser de render-se diante de Deus em uma amontoada de frases de autoajudas, refrões bem elaborados, refrões bem projetados, que mexem, que estardalhaçam o nosso sistema emocional. Mas quando nós olhamos para o capítulo 32 do livro de Êxodo, quando Moisés está no monte, buscando as revelações de Deus, buscando as ordenanças de Deus, os ensinamentos do Senhor, a condição para aquele povo sobreviver em meio ao deserto, Moisés permanecia diante do Senhor em súplica, em oração, pelas revelações do Êxodo. E a Bíblia explica que o próprio Deus, Ele como tem os olhos como chama de fogo, Ele contempla a terra na sua plenitude, contempla o universo. O passado, o presente, o futuro para Deus não existe. Para Ele só existe um tempo, o tempo de Deus é já. Para Ele todas as coisas estão perceptíveis, são nítidas, são conhecidas. Por isso Ele detém a faculdade da onisciência. E a Bíblia diz que porque Moisés se demorava na presença do Senhor, o povo pressiona o sumo sacerdote Arão para que fizesse um Deus, para que fizesse deuses que estivesse diante deles, deuses que eles conseguiriam manipular, deuses que eles conseguiriam transportar de um lado para o outro ao seu bel prazer, deuses com quais eles poderiam se identificar. E agora Arão, demonstrando uma fraqueza espiritual muito profunda, muito grande, ele manda trazer os adereços, os objetos, as joias de ouro. Ele trabalha o buril, efunde e cria um bezerro. E a Bíblia diz que Arão, naquele dia que ele criou um bezerro, ele edificou um altar. Se ele edificou um altar, significa dizer que o altar de Deus, aquele dia, ele passava a estar em desuso. Aquele dia era o dia que nós chamamos que o povo se desviou mais uma vez. Era o dia em que a adoração a Deus, ela foi substituída por um senso de diversão. Quantas vezes ao assistirmos a alguns cultos, nós vemos o pregador, ele ser tentado a embalar a multidão na emoção, a embalar a multidão nos sentimentos mais profundos da emoção da alma, os sentimentos que podem misturar choros, lágrimas e risadas e sorrisos, induções ao sorriso forçado, e chamam isso de unção do riso, induções a frases de efeitos que são apologias ao positivismo. Mas a Bíblia diz que o adorador, ele adora em espírito, ele adora em verdade. João capítulo 4, versículo 23, Jesus está dizendo isso. E quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, quando ele cita no capítulo 4, o versículo 11, o versículo 12 da carta aos Filipenses, ele está dizendo que ele sabia contentar em todas e quaisquer situações. Por isso ele teve a autoridade do céu para poder dizer o versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. E a Bíblia diz que Arão, ele edificou um altar diante daquele bezerro. Não era um altar do Senhor, não era um altar da adoração. E ele diz: mas amanhã faremos uma festa ao Senhor. Aqui significa que a proposta de Arão para o povo era agradar gregos e troianos, como diz o ditado popular do Brasil. A proposta de Arão era que ele faria um altar àquele bezerro,
mas a festa era do Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus, ele não aceita a mistura. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo o pecado. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo o mundo. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo Satanás. E agora aquele povo, eles se levantaram, ofereceram o holocausto como se fosse para o Senhor. Trouxeram ofertas pacíficas como se fosse para o Senhor. Levantaram-se para comer e beber como se estivesse diante do Senhor. Mas ao contrário de adorar, eles agora se divertiram. Quantas vezes as pessoas são levadas ao embalo das distorções das guitarras, dos cortes, dos slides, dos contrabaixos, da alta técnica dos percussionistas. Não que estou fazendo uma apologia à ignorância do estudo da música, não, pelo contrário, sou apaixonado da música. Mas o que eu estou me detendo nesta manhã, o que o Espírito Santo me conduz nesta manhã, é que existe um risco de morte terrível. Pode significar morte espiritual, mas morte física também, quando se mistura a adoração e transforma isso em uma diversão. Todas as vezes que os sacerdotes chegavam no dia do Senhor, o sumo sacerdote em especial, no dia da expiação, para apresentar o povo a Deus, para levar os pecados do povo a Deus, ele entrava trêmulo, ele entrava com um sentimento de reverência, porque ele sabia que poderia não retornar dali. Ele sabia que aquele dia a sua vida física ela estava em risco. Se a sua oferta não fosse aceita, se a sua adoração não fosse aceita, ele simplesmente não retornava com vida. E agora este povo, uma grande multidão se levantaram para poder testar o limite da paciência de Deus. E Deus, agora ele já começa a distanciar-se daquele povo, porque Deus ele não acessa, ou ele não está adicionado com o pecado. Deus não compartilha com o pecado. E diz para Moisés: o seu povo, o teu povo, eles se corromperam. O apóstolo, o irmão Lucas, quando ele está escrevendo Gálatas 7,39, ele traz um sentimento do coração do povo, que naquele momento o povo já estava com o coração no Egito. Quantas vezes as pessoas que estão adentrando aos nossos atos, ao santuário do Senhor, para poder usufruir dos instrumentos, da adoração, dos louvores, estão fazendo isso, mas o seu coração já voltou ao Egito. Eles começam a trazer para o nosso meio, para o contexto da igreja, passes, ritmos que não produzem a verdadeira alegria do Espírito, que não mobilizam o coração de Deus, não atrai a presença de Deus, ao contrário, faz com que a presença de Deus se afaste. E assim era este povo. O Senhor diz: esse povo se desviou depressa. Não foi nem 40 dias para o povo se desviar mais uma vez. Mas agora Deus faz uma proposta para Moisés, diz: olha, deixa-me agora, eu quero destruir este povo, eu preciso destruir esse povo. E faz uma proposta para Moisés, que talvez muitos líderes aceitariam nos dias de hoje, e até argumentariam: olha, irmãos, desculpe lá, mas isso é a vontade de Deus, vai destruir tudo. Moisés disse: não, Deus, lembra da promessa que o Senhor fez a Abraão, lembra da promessa que o Senhor fez a Isaac, lembra da promessa que o Senhor fez a Israel, que ia multiplicá-los. E a Bíblia diz que Moisés agora desce do monte apressadamente, e ele vê aquele alarido, Josué que estava acompanhando a descida. Ele fala: Moisés, isso é um alarido de guerra. Não, não é, é as pessoas que estão cantando. E Moisés pega aquele bezerro, Moisés moe aquele bezerro, joga na água e dá para o povo beber. Mas ainda não havia terminado. Os 3.000 cadáveres que ficaram amontoados por causa da ação do juízo de Deus ainda não era suficiente. E Moisés faz uma proposta, talvez uma proposta que eu não teria coragem de fazer. Ele diz: Deus, eu tenho algo para dizer. Isso com muita súplica, não querendo dar ordem para Deus. Deus não aceita a ordem de ninguém. Ele se humilha e fala: Senhor, se for para poder matar este povo, risca o meu nome do livro da vida. O Senhor diz: não, Moisés, eu não posso riscar o teu nome do livro da vida. A nossa intimidade, conjecturando aqui, ou parafraseando o texto, a nossa intimidade ela é muito grande, Moisés. Eu me agradeci. Moisés, eu tenho prazer quando você chega diante de mim, porque você me chega diante de mim me adorando, me glorificando. Quando eu chego diante de Deus, quando você chega diante de Deus adorando a Deus, isso agrada o coração de Deus, isso mobiliza o coração de Deus.
E Deus fala: não, Moisés, eu só vou agora tratar com quem pecou, porque não posso matar as pessoas porque você está pedindo. Sabe por que Moisés faz isso? É porque ele viu que o povo havia se perdido. Eu convoco você que está assistindo esse devocional nesta manhã a levantar um clamor, pedindo ao Senhor para que o coração da igreja, o coração dos crentes, eles não sejam ludibriados pela diversão. Louvor não é diversão, louvor é render, louvor é quebrantar, louvor é humilhar. O louvor, ele precisa ser regido com jejum, com oração. Não é só o pregador que precisa jejuar para poder pregar. O adorador, o cantor, ele precisa gastar horas com Deus na oração, horas com Deus na meditação da palavra, horas com Deus no quebrantamento, no jejum, na súplica, na devoção, para que o louvor seja aceito diante de Deus. O louvor não é uma diversão, o louvor não é uma exímia de técnica musical. O louvor é algo que mobiliza o coração de Deus. É por isso que quando a igreja adora a Deus, por isso que quando a igreja celebra o nome do Senhor, a glória de Deus ela tem que se manifestar. É porque isso é um sinal de que a adoração subiu ao coração de Deus. Por isso você que nesta manhã já adorou a Deus, adora a Deus, trabalha na área do louvor, na área musical, não deixe Satanás roubar o louvor dos teus lábios. Não deixe ele extrair o louvor do teu coração, mas seja um verdadeiro adorador, porque o adorador, Atos capítulo 16, versículo 25, abre o cárcere. O adorador, ele muda situações. Josafá, quando estava diante de uma guerra, o Senhor diz: olha, manda o coral ir na frente. Era só para adorar, porque aquela batalha era de Deus. Sabe por que muitas batalhas são perdidas? Sabe por que muitas vitórias são travadas? É porque deixamos a adoração para o processo da terceirização. A adoração é só do grupo musical, só da equipe de louvor. Não, cada servo do Senhor precisa adorar o Senhor. E nesta manhã eu quero te orar. Eu quero orar consigo para Deus lhe dar a graça de uma adoração profunda, de uma adoração quebrantada, porque é isso que Deus exige de nós nesta manhã. Pai santo e maravilhoso, nesta manhã quando compartilhamos a Tua palavra, Senhor, subordinado a este tema, a adoração não pode dar lugar à diversão. A adoração é primordial, a adoração é quebrantamento, a adoração é súplica, a adoração é intimidade com o Pai. E eu quero te pedir, Senhor, por essas pessoas que estão nos assistindo, Senhor, se algum deles nesta manhã perdeu o foco e tentou transformar o santuário em uma verdadeira casa de show, tentou transformar o santuário em um modismo de ritmos desenfreados, ritmos que não movem o coração de Deus, ritmos que só mexem com a carne, eu quero te convidar, Senhor, eu quero clamar ao Senhor Espírito Santo, que leva esta pessoa a um arrependimento nesta manhã, que leva a uma devoção nesta manhã, para que os céus, para que a terra venha rejubilar diante da Tua presença. Nós te louvamos nesta manhã, em nome de Jesus. Grande abraço, fique com Deus, até amanhã em nome de Jesus, e adore a Deus.